O Centrão teve um papel importantíssimo hoje, por exemplo, nessa missão de derrubar o veto do presidente Lula e ontem também de não aprovar o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E quem escreveu sobre esse assunto foi o Alexandre Borges, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde para você. E aí, o Centrão está sentindo o cheiro de sangue? Quer dizer, já não está confiando tão fortemente numa vitória a reeleição do presidente Lula? É cedo para isso, mas parece que eles já estão assim, mais colocando, né, colocando os bracinhos de fora, né, o Alexandre? Boa tarde para você. É isso, Diego. Boa tarde você, boa tarde, Letícia. Bom ver vocês. Olha, realmente o vento mudou, né? Quer dizer, é a primeira derrota em 132 anos, é uma coisa que não é pequena, né? Tradicionalmente, nas últimas décadas, no mais de um século, a indicação de um presidente da República de um nome para o Supremo Tribunal Federal era a ordem. Você tinha uma sabatina, porque, enfim, os políticos tinham que fazer aquele mise-en-scène, tinham que fazer aquele teatro, mas no final a indicação era carimbada e o sujeito passava. Você teve algumas escolhas e algumas sabatinas um pouco mais duras, outras menos duras, mas recusa é uma coisa que cria um fato político que é um abalo sísmico, e a gente não pode diminuir. Então, os meus colegas já abordaram exaustivamente esse assunto, claro, tem muita coisa que tem que ser dita. Acho que tem uma coisa a acrescentar também, que é o seguinte: o Lula, ele já tinha colocado no Supremo Tribunal Federal, neste mandato, ele já tinha colocado o Cristiano Zanin, que tinha sido advogado dele, e ele já tinha colocado o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça dele. Então eram nomes muito, muito próximos a ele. Aí o terceiro nome que ele vai botar é o AGU dele, entendeu? A oferta que foi feita pelo Alcolumbre, pelo Senado, do Rodrigo Pacheco, na minha avaliação, era uma oferta perfeitamente razoável. Já escrevi bastante sobre isso. O Rodrigo Pacheco é um nome que não seria refratário ao Lula, teria uma relação republicana, era um nome de peso, um ex-presidente do Senado, valorizaria também o Senado, e, na minha leitura, já falei isso algumas vezes, ajudaria o Lula em Minas Gerais, porque ele é um nome impopular, é um nome fraco para disputar o governo de Minas Gerais, e todas as informações, todas as fontes que eu converso dizem que ele sequer está muito interessado, ele não está fazendo campanha. Toda vez que eu escuto, o Pacheco vai ser candidato a governador de Minas, e pode ser, tá? Não estou dizendo que é impossível. Mas você pergunta de volta, tá bom, cadê a campanha? Entendeu? Quer dizer, aonde que ele está fazendo campanha? Mas, enfim, então, só para fazer esse registro, agora, a minha coluna fala do Centrão, porque o Centrão é esse nome genérico para o grupo de burocratas ou esses tecnocratas da política que tem um domínio como nenhum outro grupo da máquina pública, de como a máquina funciona e do vai e vem dos humores do poder. E poder, a gente sabe isso desde Maquiavel e muito antes, poder é em parte real e em parte percepção. Então, o que aconteceu ontem foi o Centrão dizendo o seguinte: nós temos a percepção que o Lula já não é essa aposta certa para uma reeleição, muito pelo contrário. Eu até na coluna faço uma comparação com o Neymar. O Neymar é um sujeito que tem um fã-clube grande no Brasil, tem uma história no Brasil, tem muita gente que respeita, claro, sem dúvida, mas será que o Neymar ainda está em condição de continuar jogando? Será que ele ainda tem condições de ir para uma Copa do Mundo, que seria a eleição de outubro? Eu acho que o resultado de ontem mostra que é pelo menos lícito ter essa dúvida. E essa dúvida foi colocada de uma maneira muito forte e muito evidente ontem, Diego. Então, é um ponto importante, porque o Centrão, por mais que tivesse valorizado a sabatina de ontem, nunca haveria uma recusa, né, uma rejeição do nome do Jorge Messias, que é, de novo, um evento político muito histórico, de uma importância muito grande, se não houvesse realmente a percepção que o governo federal hoje pode ser desafiado de uma maneira tão clara e tão explícita. E aquele comentário que o Alcolumbre faz ao pé do ouvido para o Jacques Wagner, dizendo exatamente qual ia ser a diferença no placar, aquilo foi
uma vitória, ele emplacou uma derrota ao governo com requintes de crueldade. Verdade. Agora, eu perguntei agora há pouco para o coach e para a Letícia, o Alexandre te pergunta, o caso Master tem peso nessas decisões? Tem. Esse é outro ponto importante. Eu tenho visto várias análises, cada uma pegando um pedaço, e eu lembrei daquela história que todo mundo conhece, que é contada, que vem do folclore da Índia, onde pegaram alguns sábios, vendaram os olhos e cada um pegava um pedaço de um elefante e tinha que descrever o bicho. Aí um pegou na tromba, um pegou na orelha, um pegou no rabo. Ninguém está errado, né? O elefante é tudo aquilo. Só que não é só aquilo, o elefante é um conjunto daquelas coisas todas. Então o que aconteceu ontem, Diego, foi uma tempestade perfeita. Uma soma de vários pedaços desse elefante, né? Então você teve o interesse do Alexandre de Moraes de não fortalecer o André Mendonça, você teve o caso Master e um acordão para enterrar de vez qualquer possibilidade de ter uma CPI. Tudo isso aconteceu, Diego. Quem falou está cheio de razão. O meu ponto só é que o Senado nunca teria essa ousadia se fosse um governo forte. Esse é meu ponto. Perfeito. O texto do Alexandre você encontra no nosso site. Valeu, Alexandre. Um abraço para você. Bom feriado.